Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo para a gente estar explicando o conteúdo do nosso quarto caderno de atividades, certo? Vou nessa aula explicar o conteúdo de física. Nessa aula nós vamos iniciar os estudos sobre os materiais condutores e isolantes. Se vocês desejarem acompanhar no livro didático, esse conteúdo ele está na página 18 e 19, ok? Condutores e isolantes. Condutores e isolantes são materiais elétricos que se comportam de maneira oposta no que respeita à passagem da corrente elétrica. Os condutores, eles permitem a movimentação dos elétrons, os isolantes dificultam essa movimentação, ou seja, a passagem da eletricidade. É o mesmo que dizer que os condutores conduzem as cargas, ou facilitam a movimentação da carga, e os isolantes, eles isolam, eles dificultam a movimentação de cargas elétricas. Nos condutores, as cargas elétricas se movimentam com maior liberdade em função dos elétrons livres presentes na sua camada de valência. A ligação dos elétrons livres com o núcleo atômico é bastante fraca. Assim, esses elétrons têm a tendência para serem doados, movimentam-se e espalham-se, facilitando a passagem da eletricidade. São exemplos de condutores elétricos os materiais em gerais, os metais em gerais como cobre, ferro, ouro e prata. E os tipos de condutores. Os condutores sólidos, também chamados de condutores metálicos, eles caracterizam pelo movimento dos elétrons livres e pela forte tendência de doar elétrons, certo? De ceder elétrons. Os condutores líquidos, também chamados de condutores eletrolíticos, caracterizam-se pelo movimento de cargas positivas, que são chamadas também de cátions, e as negativas, chamadas de ânions. Essa movimentação em sentido oposto cria a corrente elétrica. E tem também os condutores gasosos, também chamados de condutores de terceira classe, caracteriza-se pelo movimento de cátion e ânions, mas ao contrário do condutor líquido, a energia é produzida através do choque entre a carga e não de forma isolada. E aí essa imagem está representando os materiais que são condutores. Por exemplo, latão, ouro, bronze, aço, chumbo, cobre, alumínio, ferro, prata. Inclusive, pessoal, podemos até citar exemplos do nosso dia a dia, a qual são utilizados preferencialmente materiais condutores em certos objetos. Por exemplo, para produção de panelas, são utilizados materiais condutores, ou ferro ou alumínio, porque são materiais que rapidamente vai conduzir energia térmica, para os alimentos, ok? E aí a gente tem também, ao contrário dos condutores, temos os isolantes. Os materiais isolantes, também chamados de elétricos, verifica-se a ausência ou pouca presença de elétrons livres. Isso faz com que os elétrons dos isolantes estejam fortemente ligados ao núcleo, o que inibe a sua movimentação. São exemplos de isolantes elétricos: borracha, isopor, lã, madeira, plástico, papel, o vácuo e vidro. Outro exemplo do nosso dia a dia, que a gente pode citar aqui de materiais isolantes, por exemplo, a colher que a gente vai mexer a panela, ou ela é de plástico, ou de silicone, ou de madeira. Quando ela é de metal, ela tem um cabo revestido de plástico, para que quando a pessoa tocar na colher, ela não se queime, ok?
quando a panela, por exemplo, está tendo contato com o alimento que está sendo cozinhado. Então, eis aí a diferença entre o material condutor e o material isolante. E aí exemplos, né, de materiais isolantes, né, o plástico, a borracha, o isopor. Temos também os semicondutores. Os materiais semicondutores são aqueles que podem se comportar como um condutor ou como um isolante mediante as condições físicas. Uns exemplos mais comuns de semicondutores são os silícios e os germânios. São materiais que são utilizados nas grandes indústrias, nas fábricas, porque são materiais que eles se comportam de acordo com as condições físicas, certo? Tanto pode ser um condutor ou um isolante mediante a condição que ele é exposta. Após vocês fazerem o estudo desse material, pessoal, vocês vão clicar no link, certo? Que está disponível lá no quarto caderno e vão responder essas duas perguntinhas. Alguns materiais permitem transferência de elétron com maior facilidade do que outros. Em virtude disso, podemos classificá-los como condutores ou isolantes. Cite exemplo de materiais condutores e materiais isolantes que você encontra na sua casa, no seu dia a dia, certo? Por exemplo, já dei o exemplo da panela, ok? O exemplo das garrafas térmicas, que tanto ela pode ser uma garrafa térmica para isolar o calor, né? No caso, dentro da termologia a gente estuda isso, ou por exemplo para evitar que o alimento ele fica quente ou que ele fique frio, certo? Tem essas duas funções. Essas garrafas térmicas, elas são produzidas com materiais que são isolantes. E os materiais que são condutores, por exemplo, o alumínio. Então, lá no link vai ter um vídeo que vocês vão clicar e vão assistir, e depois vocês vão fazer uma síntese sobre o que vocês entenderam, sobre o que é material isolante e sobre o que é um material condutor, ok? Então, pessoal, assista esse vídeo, faça o estudo do material do caderno e me dê a resposta, a devolutiva da nossa atividade proposta. E bons estudos, boa sorte a todos.